Bom, então aqui, na aula 28, a gente vai ver aí, para terminar essa frente, a gente vai ver na aula 28 distância de ponto à reta, e na aulas 29 e 30, nas próximas semanas, a gente vai ver aí equação da circunferência. Então aqui, distância de um ponto à reta, né? Então quando você tem um ponto P qualquer, a distância dele à reta é o menor segmento que liga esse ponto à reta. Então, está variando assim, a menor distância quando sai do ponto chega perpendicular à reta. Tá? Como é que ele chegou nessa fórmula? Ele, tendo a reta, você consegue achar o coeficiente angular dela, você escreve a equação da reta que passa por P e é perpendicular à reta R, né? Coeficiente angular inverso do oposto, usa lá Yami Shoshu, escreve a equação da reta que passa por P e é perpendicular a R. Depois acha esse ponto aqui, né, um ponto de intersecção das duas retas resolvendo o sistema, depois calcula a distância entre esses dois pontos, né, que é o que a gente fala lá em distância do ponto à reta. Senhor, licença. Sim, Qual é a página mesmo? Bom, então a distância do ponto P à reta R, o AX0 mais BY0 mais C, o pessoal falava aquelas bobagens, para ver se vocês guardam, né, que é o acharam AX0 é acharam, né, B1C, né, acharam B1C sobre a raiz do arbusto, né, só para você lembrar que tem raiz e que tem A ou B, né, então a distância do ponto P à reta R é AX0 mais BY0 mais C em módulo, porque a distância tem que dar positiva e essa conta pode dar negativa, né. Então, por isso o módulo, né? Sobre a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Então, vou pegar aqui um exemplo, ó. A distância do ponto P, que está o x0 aqui, o y0, a reta tem que estar na forma da equação geral. Então, é do tipo AX mais BY mais C igual a zero. Quer dizer, o A é 3, o B é 4, o C é menos 4, o x0 é 5, o y0 é 1. Então, a distância desse ponto P a essa reta, que eu vou chamá-lo de S, AX0, acharam, BY0, B1C, sobre a raiz do arbusto. Então, o A vale 3, o X0 vale 5. Na verdade, você pega esse ponto e substitui aqui no X e no Y. Não vai dar zero, né? Porque senão o ponto estaria na reta. Se o ponto estiver na reta, a distância é nula, né? Então, 3 vezes 5, mais 4 vezes o Y0, que vai ser 1, mais o C, que é menos 4, em módulo sobre a raiz aí de A quadrado, o A é 4, é 3, né? Aí vai cair o 3, 4, 5 embaixo, né? Então, a distância do ponto P à reta S vai dar 15, 3 vezes 5, mais 4 vezes 1 dá 4, menos 4, você vai ficar com 15 dentro do módulo. E ali embaixo vai dar a raiz de 25, que 9 mais 16, né, que é o triângulo 3, 4, 5. Então, vai ficar módulo de 15 sobre 5. Então, é 15 sobre 5. Né? Então, sai que a distância do ponto P à reta S é 3. Tá? Então, é assim que a gente calcula a distância de ponto à reta. Depois eu comento como é que seria a distância entre retas paralelas. Eu não gosto de usar as fórmulas que ele usa aí na aula, não. Basta você, se você tiver duas retas paralelas, o que você faz? Acha um ponto de uma delas e calcula a distância desse ponto a outra reta, né? Basta você achar um ponto de uma delas, porque essa distância é sempre a mesma, né? Se elas forem paralelas. Então, o que você faz? Descobre depois como é que a gente faz para descobrir um ponto de uma reta. Chuta um valor para o x, acha o y, né? E aí calcula essa distância, já que ela é a mesma, tá? Depois eu comento, vai ter um exercício desse tipo, tá bom? Bom, então essa é a ideia da aula, vamos aí para o exercício 1, tudo bem? Então, exercício 1, ele fala lá, um mapa é localizado sobre um sistema de eixos cartesiano ortogonal, de modo que a posição de uma cidade é dada pelo ponto 1 e 3, aqui está a cidade, e a trajetória do avião é essa daqui, lembrando que tem que estar na forma geral. Qual a distância, qual a menor distância da cidade ao avião? Né? Então, o avião tem a trajetória retilínea, a cidade é representada por um ponto P, de coordenadas 1, 3. A menor distância possível
o segmento que sai do ponto chega perpendicular à reta, porque o avião faz o quê? Faz esse caminho aqui assim. Então, o menor caminho possível é quando ele chega aqui perpendicular, né? Na forma ângulo de 90. Aqui vai estar a distância. A reta tem que estar na forma de equação geral, né? Então, ela é do tipo x, ou 1x, mais 2y, passo 20 para o outro lado, né? Porque tem que estar na forma de equação geral, menos 20 igual a zero, né? Porque daqui você tira que o A é 1, né? O B é 2 e o C é menos 20, né? Tem que estar na forma de equação geral. E o 1 é o x0, o B, o 3 é o y0. Então, a distância do ponto P, a reta que eu vou chamar de R ou de S, tanto faz, é dado por módulo de AX0 mais BY0 mais C, achar o B1C, né? Sobre a raiz do arbusto, né? Você lembrar que tem o A e o B, né? Então, o A é 1, o x0 é 1 vezes 1, mais o B, que é 2, vezes o y0, que é 3, mais o C, que é menos 20, sobre a raiz do arbusto aí, né? Sobre a raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, distância do ponto P à reta R vai ficar 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 3 dá 6, menos 20, sobre, embaixo vai dar raiz de 1 mais 4 da raiz de 5. Então, ficamos com 7 menos 20, dá menos 13 em módulo, por isso a ideia do módulo, para dar positivo. Módulo de menos 13 é 13 sobre raiz de 5. A gente não pode deixar dessa forma, tem que tirar a raiz do denominador, racionalizar o denominador, multiplica por raiz de 5, você vai ficar, então, com a distância do ponto P à reta R igual a 13 raiz de 5, 13 raiz de 5 sobre 5, né? Não falou se é metro, se é quilômetro, né? Deve ser quilômetro, né? Essa é a distância. Ok, então anota aí, deixa eu pausar aqui a gravação. Exercício 2. O esquema a seguir é uma representação simplificada de um raio-x usado em um aparelho de tomografia computadorizada, axial, para compor imagens de objetos. No plano cartesiano, com a origem no centro do objeto, então está aqui a origem, né? Indicado na figura, a reta do raio-x tem essa equação aqui, né? A distância D do centro do objeto, que está na origem, a reta que representa o raio-x Então, o ponto vai ser a origem, que é o 0, 0. Então, esse vai ser o x0, esse vai ser o y0, né? E você tem a reta, vou chamá-la de R, que é 3x mais 4y menos 12 igual a 0. Vocês têm aí o AX mais BY mais C igual a 0. Quer dizer, o A é 3, o B é 4, o C é menos 12. E aí, então, a distância do ponto O à reta R, que é o que ele quer saber, que ele chamou de Dzinho, é módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre raiz de A quadrado mais B quadrado. Então, acharam B1C sobre a raiz do arbusto. Então, vou substituir. O A é 3, o x0 é 0. O B é 4, o y0 é 0. Como eu disse, você joga esse ponto aqui, né? Mais o C, que é menos 12. Embaixo vai dar lá o triângulo famoso, né? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar, a raiz vai dar 5, né? Então, a distância que ele chamou de B vai ficar 3 vezes 0 mais 4 vezes 0 menos 12, vai dar módulo de menos 12.
Embaixo vai dar 9 mais 16 da raiz de 25. Então, fica aí módulo de menos 12 é 12 sobre 5. Que seria o quê? 2,4, mas deixaram dessa forma, né? Se eu dobrar, vai ficar 24 por 10, né? Vai dar 2,4. Só que deixaram 2 quintos, né? 12 quintos. Portanto, então, essa distância aí é igual a 12 quintos. Então, é a resposta que você encontra na alternativa A de Amore. Ok? Amore. Tudo bem? Então, deixa eu pausar a gravação aqui. Então, exercício 3. FGV. Dados os pontos A e B do plano cartesiano, o seu ponto médio, né, o ponto médio do A a B, pertence a essa reta. Então, você vai achar o ponto médio e vai substituir aqui. Você vai achar esse ninho. A distância da origem é essa reta. Então, para descobrir a distância da origem a essa reta, eu preciso dos coeficientes dessa reta. O A é 4, o B, ó, tem 1,5, eu preciso achar esse M. Obrigado aí, aprender a fazer coração. Bom, então, primeiro eu vou descobrir o M. M é o ponto médio de AB. Segmento AB. Então, sai que o quê? O x do M é o x do A, abscissa do ponto A, mais x do B sobre 2. O x do A é o 5, o x do B é o menos 1, então vai ficar 5 mais menos 1, fica 5 menos 1 sobre 2. Isso dá 4 por 2, que dá, então, 2. Essa é a abscissa do ponto médio. E o y do M, mesma coisa. O y do A mais y do B sobre 2. O y do A é 2, o y do B é 4 sobre 2. Isso dá 6 por 2, que dá 3. Então, daqui a gente conclui que o ponto M, ponto médio de AB, tem coordenadas 2 e 3. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte. Agora, segundo, esse ponto pertence à reta lá, vamos chamar ela de R, né? E aí você vai substituir, né? Então, segundo, esse ponto M de coordenadas 2 e 3, ele pertence à reta, chamada de R, de equação que é 4x mais my menos 17 igual a 0, tá? Então, substitui, né? Quer dizer, vai ficar o quê? Vai ficar 4 vezes o x, que é 2, tudo bem? Mais m vezes o y, que é 3, menos 17, igual a 0. Daqui você acha o m, tá? Que é o que está faltando aí para gente. 4 vezes 2 dá 8 biscoito, mais 3m, menos 17, igual a 0, né? Vai ficar o quê? 3m menos 17 mais 8 dá menos 9, né? Igual a 0. Então, vai ficar 3m, passo menos 9 para o outro lado como mais 9. Passo dividindo, então sai que o m então vale 3. Descobrimos o m. Vale 3. Bom, agora ele quer a distância da origem a essa reta, né? Que é o último passo aí. Então, o último passo do exercício, terceiro, você tem a origem de coordenada 0, 0 e a reta, que eu chamei de R, né? A reta de equação que é 4x mais o m que deu 3, né? 3y menos 17 igual a 0. A reta tem que estar na forma de equação geral, para você então obter o a, que é 4, o b, que vai ser 3, e o c, que vai ser esse menos 17. Igual a 0, a equação geral, né?
Então, daí, a distância do ponto O à reta que eu chamei de E, ela o achar, o C, sobre a raiz do arbusto. Você tem aí o A, o B, o C, o X0 e Y0, né? Quer dizer, então, o A é 4, o X0 é 0, porque ele quer a distância da origem é essa reta, né? Mais 3 vezes 0, menos 17, que é o C. Isso vai dar menos 17 em módulo, né? Sobre lá o 3, 4, 5, né? Que 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai dar 25, já a raiz é 5. Já apareceu 2 vezes hoje no exemplo e no exercício anterior, né? Então, a distância do ponto O à reta R vai ficar lá módulo de menos 17 sobre raiz de 25. Você vai perceber que é o 3, 4, 5, já coloca 5. Módulo torna, então, esse número positivo. A dica de dividir por 5 é dobrar, ele fez a conta, né? Então, multiplica por 2, porque aí fica 10 embaixo. Então, você fica com a distância do ponto O à reta R igual a 17 vezes 2 dá 34 por 10, né? Por isso fica mais fácil. Então, isso dá 3,4 que você encontra na Alternatives E de escola. Beleza? Então é isso. Deixa eu pausar aqui. Quando você tem duas retas paralelas, imagine duas ruas paralelas. Tem até uma fórmula lá, mas eu não acho legal. A ideia é você achar um ponto de uma delas e calcular a distância desse ponto a outra reta, já que essa distância não muda, né, se elas forem paralelas. Se elas forem concorrentes, aí acaba a distância sendo nula, né, sendo zero. Então, acha um ponto de uma delas e calcula a distância desse ponto a outra reta, né? Tudo bem? Então, já que essa distância sempre é a mesma. Vamos ver o que fala o exercício. Em um plano cartesiano, dois vértices de um triângulo equilátero estão sobre essa reta aqui, tá? O terceiro vértice desse triângulo está sobre a outra reta, né? Observe que elas têm o mesmo coeficiente angular, que é 2, já o linear é diferente, né? São paralelas distintas. A altura desse triângulo, na unidade de medida dos eixos cartesianos ortogonais, é igual a... Então, você tem aí, só para representar, duas retas. Vou chamá-la uma de R, né? Vou chamar aqui de R. Y igual a 2x mais 2. Outra eu vou chamar de S, Y igual a 2x menos 2. Observe que elas têm o mesmo coeficiente angular, por isso que elas são paralelas. O que acontece? Você tem dois pontos na reta de baixo, dois vértices do triângulo equilátero na reta de baixo e um na reta de cima. Meio no olhômetro aqui, né? Então, você tem aí um triângulo equilátero, né? Quer dizer, essas três medidas são iguais. Bom, o que ele quer saber? A altura desse triângulo, né? A altura aqui seria a distância entre essas retas, né? A altura aqui, ó, estaria aqui, ou tanto faz, ou aqui. Então, basta você achar um ponto de uma delas e calcular a distância desse ponto. Então, calcula, acha um ponto. Como é que eu acho um ponto? Substitui um valor aí para x, né? Acho y, então a altura seria essa distância aqui, né? Tá. Então é isso. Eu vou apagar aqui. Então, primeiro, como é que eu faço para achar um ponto? Primeiro, obter um ponto da reta R, né? Ou poderia ser da reta S. Então, primeiro, obter um ponto da reta R. De equação, que é y igual a 2x mais 2. Bom, chuta o valor, né? Se x, por exemplo, for zero, o que vai acontecer? Você vai ficar com y igual a 2 vezes 0 mais 2.
vai dar 2. Então, você tem aí um ponto P aí da reta R, que é o ponto 0 e 2. Ah, professor, poderia chutar um outro valor? Poderia, né? Então faz, tá? Agora, segundo, a altura do triângulo é igual à distância entre essas retas R e S, que é a mesma coisa que a distância de um ponto P da reta R à reta S. Bom, a reta S, essa aqui, ela tem que estar na forma de equação geral. Se eu passar esse y para o outro lado, vai ficar 0 igual a 2x menos y, né? Ou menos 1y menos 2. Então, tem que estar na forma geral, né? Na x mais by mais c. Então, vou calcular a distância do ponto P, lá que está na reta R, né? Peguei lá, achei um ponto lá qualquer, 0,2, tá? E vou calcular. Então, vai ficar x0 mais by0, achar B1C, sobre a raiz do arbusto. Então, a altura do triângulo vai ser, o A é 2, então vou pegar a reta S, né? Vou ter que escrever na forma de equação geral, como a gente fez aqui, né? Então, o A é 2, o x0 é 0, né? Ponto que a gente descobriu lá da reta R, mais o B, que é menos 1, vezes o y0 seria esse 2, né? Que seria o x0 e o y0. Mais o C, que é menos 2, sobre raiz do A, que é 2, 2 ao quadrado, mais o B quadrado, que é menos 1 ao quadrado. Então, isso vai dar 2 vezes 0 dá 0. Aqui vai dar menos 2 com menos 2, vai dar menos 4 em módulo. Embaixo aqui vai dar 4 mais 1, vai dar raiz de 5. Isso que dá, então, 4 sobre raiz de 5. Racionaliza o denominador, multiplica em cima e embaixo por raiz de 5. Então, você fica aí que, portanto, a altura do triângulo equilátero, aí depois daria até para achar o lado. Se eu tenho altura, que é o lado raiz de 3 sobre 2, daria para achar o lado, daria para achar ali. Ele parou por aí. Então, 4 raiz de 5 sobre 5. Isso que você encontra na alternativa D de doido. Então, é essa a resposta. Beleza? Então, por hoje